Olá, minhas irmãs e irmãos, paz e bem. Eu gostaria de convidar você para um exercício de imaginação. Suponha que existisse uma igreja que afirmasse que o furto seria uma prática absolutamente normal. Uma igreja que defendesse a ideia de que as pessoas podem cometer homicídios, podem cometer assassinatos. Isso não é nenhum problema. Uma igreja que defendesse a ideia que os seus membros têm todo o direito de praticar estupros, ou defendesse a suposição de que roubos são legítimos para a membresia de sua comunidade. Você já deve estar reagindo a essa suposição, dizendo: Martô, isso é completamente absurdo, porque eu jamais participaria de uma igreja ou aceitaria uma comunidade religiosa que defendesse estas coisas todas. E a razão é simples, porque tudo isso é crime. O furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, o homicídio ou assassinato, previsto no artigo 121 do mesmo diploma legal, o estupro no artigo 213 e o roubo no artigo 157. Está errado aqui, 157 do Código Penal. Faz todo sentido que você não aceite, não admite, sequer consiga supor que viesse a existir uma igreja que defendesse tais ideias. Isso é correto. Agora, eu gostaria de falar com vocês acerca de uma igreja. Essa é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É a igreja da qual eu faço parte. Calma, calma, calma. Ela não defende a legitimidade do furto, do assassinato, do estupro ou do roubo. Calma, nada disso. Mas a nossa igreja, ela é veementemente acusada porque ela admite nas suas ordens, tanto no diaconato, no presbiterato, tanto no episcopado, a presença de mulheres. Em nossa igreja, homens e mulheres são tratados de modo absolutamente igual, podendo não apenas exercer o ministério na igreja local, mas também assumir o ministério nas mais diferentes ordens de nossa igreja. Nesse momento, a bispa primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, como o próprio nome você já fez entender, é bispa, ou seja, é uma mulher. Porque elas podem e devem exercer o seu ministério livremente. A nossa igreja tem sido vítima de muitas acusações, porque na nossa igreja nós reconhecemos a legitimidade das relações homoafetivas. Que uma pessoa que se identifica como homossexual, que se descobre, que se percebe tendo atrações por pessoas do mesmo sexo, não pode ser discriminada de qualquer maneira, ela deve ter a sua vida respeitada e o seu amor abençoado e legitimado. Nós temos celebrado casamentos homoafetivos, casamento entre pessoas homossexuais em nossa igreja, e muitas pessoas discordam disso e acusam a nossa igreja de ser extremamente liberal, excessivamente progressista ou contrária às sagradas escrituras. A questão das Sagradas Escrituras eu quero discutir com você daqui a pouco. Mas eu gostaria de fazer algumas colocações e eu gostaria que você refletisse comigo a partir disso. Queria dizer a você que no Brasil o machismo é ilegal. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E o inciso 1º do artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, afirma: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações
nos termos desta Constituição. Sim, no Brasil, como eu afirmei há pouco, a discriminação, tratar homens e mulheres de modo desigual, é algo que é ilegal, que é contrário à norma maior da nossa legislação brasileira. Sim, como eu mostrei, o machismo é crime no Brasil, mas o racismo e a intolerância religiosa são crimes no Brasil, porque algumas pessoas acusam a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil de ser uma igreja ecumênica demais, porque em nossas celebrações, frequentemente você verá pessoas ligadas às religiões de matriz africana sendo tratadas com absoluto respeito, com absoluta dignidade. Uma das cenas mais bonitas que eu lembro é do reverendo Erlon, de nossa comunidade, de uma paróquia lá de Petrolina, entregando a Eucaristia na boca de uma mãe de santo, paramentada como mãe de santo. Que imagem bonita! Mas sabe, racismo e intolerância religiosa, que é a forma mais cruel de racismo, também é crime no Brasil. Veja o que é que diz o artigo 1º da Lei 7.716. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Bom, é exatamente isso que a lei diz, que racismo e intolerância religiosa, preconceito religioso, é crime no Brasil. Mas pegou essa ideia da Lei 7.716, que é a lei do racismo? Faz uma pesquisa aí no teu computador, você vai encontrar a lei em sua íntegra. Mas essa mesma lei, ela é aplicada também à homofobia e à transfobia. Segundo o Supremo Tribunal Federal, estas práticas discriminatórias são crimes no Brasil. No dia 17 de maio de 2022, a Corte Suprema de nossa nação, o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de constitucionalidade por omissão, CTO, decidiu que a homofobia e a transfobia são crimes equivalentes ao racismo. Sim, meus amigos, é isso mesmo que eu estou dizendo. No Brasil, machismo é ilegal. No Brasil, homofobia e transfobia são ilegais. No Brasil, racismo e intolerância religiosa são crimes. Eu acho muito interessante que, sobre essa questão da intolerância religiosa, ver que grupos começam a afirmar que fulano de tal está possesso por Exu ou possesso pela pombagira. Eu nunca vi ninguém possesso por Krishna. Eu nunca vi ninguém possesso por Alá, né? É sempre as entidades, os orixás das religiões afro-brasileiras que encarnam e personificam a malignidade. Nunca as espiritualidades ou entes de outras religiões. Isso é racismo religioso. E isto é crime no Brasil. O que acontece, e é essa questão que eu gostaria de colocar para vocês, que esta igreja, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ela procura respeitar o direito das pessoas, a dignidade humana, não sermos machistas, não sermos homofóbicos, transfóbicos, racistas e intolerantes religiosos, não deveria ser uma qualidade de nossa igreja, deveria ser uma característica de todas as igrejas que seguem Jesus de Nazaré, porque a liberdade religiosa tem limites. Todos os direitos fundamentais têm limites. Eu tenho liberdade ambulatorial, meu direito de ir e vir. Mas se eu cometer crimes, o Estado tem o direito de me prender. E a prisão é uma limitação do direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ir e vir, mas não posso entrar na tua casa sem tua autorização. Isso seria crime, invasão de domicílio. Percebe? As liberdades, por mais importantes que elas sejam, elas são limitadas. E a liberdade religiosa, a liberdade de crença, ela também é limitada. Nós não podemos, a pretexto da liberdade religiosa, levantarmos a bandeira de condutas que no Brasil
são consideradas criminosas, são consideradas ilegais. E aí eu já imagino o que você está pensando. Né? Eu já imagino o argumento que vem na sua cabeça nesse momento. Entre a lei de Deus e a lei dos homens, eu fico com a de Deus, a lei de Deus. Isso me faz pensar, sabe? Você está dizendo que a lei de Deus é machista, homofóbica, preconceituosa, é racista, ela tem intolerância religiosa. Caramba, se a lei de Deus é tudo isso, você deveria concordar comigo que Deus também é. Porque, minha amiga e meu amigo, se Deus não é machista, a sua lei não pode ser. Se Deus não olha homens e mulheres com distinção qualitativa, como se homens fossem superiores às mulheres, como se as mulheres tivessem uma dignidade em essência inferior à dos homens, se Deus não é machista, a sua lei não pode ser machista, ou não deve ser interpretada de um modo tal que esta interpretação seja consistente com essa prática ilegal que é o machismo. Se Deus não é preconceituoso, a lei de Deus não pode ser interpretada de um modo tal que esta interpretação resulte em uma distinção entre raças, uma distinção entre orientações sexuais. Se Deus não é preconceituoso, e é importante lembrar o que disse o apóstolo Paulo acerca de Deus, referindo-se de que ele não faz distinção entre pessoas, então, qualquer interpretação da lei de Deus que não seja consistente com o próprio Deus deve ser negada, porque eu não acredito que Deus seja machista, que Deus seja homofóbico, que Deus seja intolerante com pessoas que pensam e creem a respeito dele de modo diferente daquele modo que nós cremos. O fato é que nós somos uma igreja diferente. Não, isso eu reconheço. É muito diferente uma comunidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nós procuramos ser uma igreja que respeita as leis brasileiras, uma igreja que interpreta a Bíblia Sagrada. Para nós também, a Bíblia é regra de fé e prática. Mas nós interpretamos a Bíblia de uma maneira que o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido a compreendê-la. E nós queremos que essa interpretação seja consistente com aquilo que foi revelado na figura de Jesus de Nazaré. E aí eu queria terminar convidando você para conhecer a comunidade da qual eu sou pastor. Eu sou pastor da Missão Anglicana Santa Clara, uma comunidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Mas também é uma comunidade bem diferente, bem estranha também. Ela é uma comunidade que se reúne 100% online. Não temos reuniões presenciais. Todos os nossos encontros acontecem através da intermediação das mídias, da internet. Se você quiser conhecer a nossa comunidade, a Missão Anglicana Santa Clara, me manda uma mensagem aqui no direct. Eu terei todo o prazer de colocar você no nosso próximo encontro, que se dará no dia 13 de julho. Paz e bem.